Graça e paz, amados irmãos, mais uma vez aqui na segunda parte do nosso vídeo, o arrebatamento do dia 23/9, sim ou não, né? Terá mesmo esse arrebatamento? Então eu creio que não concordo com o arrebatamento secreto, esse negócio de arrebatamento, porque é o seguinte, o arrebatamento, gente, nada mais é do que a própria volta do Senhor Jesus, né? Já expliquei isso no primeiro vídeo, e estamos explicando agora nesse segundo vídeo também, dando continuidade a mais um vídeo aqui. Esse vídeo aqui faz parte daquele primeiro sobre a mesma questão, certo? Então é o seguinte, vocês estão vendo aqui a figura, né? Da questão das constelações, constelação de Virgem, constelação de Leão, que muitos dizem aí nos vídeos aí pela internet que Apocalipse capítulo 12, que fala, né, da mulher, fala da Virgem, né, com a coroa na sua cabeça, a lua debaixo dos seus pés, certo? Que é a lua, né, debaixo dos seus pés, o planeta Júpiter, né, que simboliza o filho, o varão, né? Que está aqui como fosse a coroa, né, com 12 estrelas, né? Os planetas também são chamados de estrelas, são estrelas errantes e tal. E é o seguinte, aí fala, lá eles interpretam, né, que por causa desse acontecimento, por causa do dia 23, né, amanhã é dia 23/9, no caso hoje 22, esse vídeo estou fazendo agora, e vocês vão ver que muitos vão interpretar que vai haver algo vai acontecer a partir, né, dessa data, certo? E o que acontece? O que acontece que muitos estão interpretando aí um tal de arrebatamento, um arrebatamento secreto, qual eu não concordo de maneira nenhuma. A Bíblia não fala que vai levar um povo determinado, o povo vai ser levado, né, que é o povo de Deus, mas antes isso aí na volta do Senhor Jesus, né? Uns estão interpretando por causa desses sinais que haverá um arrebatamento aí, uns falam arrebatamento dos vencedores, arrebatamento dos 144 mil, arrebatamento só do povo gentil, fica o povo judeu. Eu não concordo, porque, como foi falado no vídeo anterior, Efésios capítulo 2 diz que ele, o Senhor Jesus, né, através da sua morte, a morte e expiação, ele dos dois povos fez um povo só, o remanescente fiel, ou seja, o Israel espiritual de Deus. Então não tem esse negócio de dois povos, né? Tem porque é questão de nação, o povo judeu, né? Em hebraico, os Yahudim, né? O povo judeu, o povo israelita, e nós, o povo gentil, que somos as nações do mundo, né? Brasil, Estados Unidos, Japão, né? Tem na questão de nacionalidade, mas na questão de espiritualidade é um povo só, pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus, certo? Em hebraico, né? Da pronúncia mais correta, Yeshua, certo? Yesh, outros pronunciam Yahushua, mas eu prefiro falar da nossa maneira mesmo, maneira que chegou até nós, que é importante é o Espírito, irmão. Depois até fazer um vídeo aqui no canal, o canal Remanescentes Ômega, você que está conhecendo agora, está assistindo aí o vídeo, esse canal Remanescentes Ômega. Inscreva no canal, coloque o seu curtir para nos ajudar aí a divulgar, certo? Esses estudos, você que compartilha também com o mesmo, aqui com o nosso estudo, você vai fazendo aí a análise do seu estudo também, ver se você acredita, crê dessa mesma forma. Devido a várias crenças, né? Um crê de uma forma, outro crê de outra, um interpreta de uma forma, outro de outra. Mas existe uma verdade só na palavra de Deus. Deus, ele tem uma verdade só. Assim como ele tem um povo só, um só batismo, uma só fé, certo? Que é o dom de Deus e muito mais. E isso é a salvação do Senhor. O Senhor Jesus nos oferece, que Deus nos oferece pelo seu Filho Jesus Cristo, que Jesus Cristo também dá o Santo Espírito, né? O Espírito Santo de Deus, para que nós desenvolvemos os dons e também a cada dia mais cresça na salvação eterna. Então, amados irmãos, então, capítulo, né, como fala lá no capítulo 12, vamos lá, vamos ver aqui por que estão interpretando esse arrebatamento para amanhã, essa questão aqui, né? Apocalipse capítulo 12, né? Vamos aqui para a palavra de Deus, certo? Vamos aqui para a Bíblia e a gente vai ver aqui. Primeiro vamos abrir aqui em Mateus capítulo. Não, vamos logo lá para o livro do Apocalipse, certo? Para a gente ver essa questão, porque estão interpretando dessa forma. Apocalipse capítulo 12, certo? Apocalipse capítulo 12. Capítulo 12, verso 1, diz: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estando grávida, gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, né? Então, realmente, do que está acontecendo na questão lá das constelações, constelação de Virgem, constelação de Leão, realmente bate
da maneira que está falando aqui no Apocalipse 12. Mas isso não quer dizer que isso é um dos sinais, mas isso não quer dizer que é o arrebatamento. Não. Por quê? Porque o arrebatamento que é a própria volta de Jesus, acontecer na sua totalidade, tem que se cumprir as profecias, principalmente as profecias, né, que diz aqui no livro do Apocalipse, no livro de Daniel, certo? E Mateus capítulo 24, e outros livros, livro de Lucas, tem que se cumprir toda a profecia relacionada à volta de Jesus para acontecer o arrebatamento. O arrebatamento é a própria volta de Jesus, né? Eu já vi muitos vídeos aí pela internet falando como começou essa ideia desse arrebatamento secreto, né? Já começou, tem pouco tempo, está com aproximadamente 180, 200 anos, né? Que começou essa ideia, né, desse arrebatamento secreto, uma ideia totalmente errada, certo? Mas por quê? Porque para Jesus voltar tem que se cumprir toda a profecia, certo? Então depois a gente vai falar o que significa, né? Porque essa questão aqui que coincidiu com as constelações agora no momento atual, nosso momento atual de hoje para lá em diante, porque coincidiu essa questão, esse versículo aqui, Apocalipse capítulo 12, é uma coincidência? Não, é uma providência. Mas o que significa? Não é um arrebatamento, né? O que significa? Vamos ver depois. Mas por enquanto, ele está falando só da questão de que vai ter ou não vai o arrebatamento. Não vai. Então vamos saber por quê. Vamos aqui, livro de Mateus, capítulo 24, né? Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 vai nos dar aí essa referência, certo? Aqui no verso 3 diz: e estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Tá vendo aí? Então, os discípulos chegando ao Senhor Jesus no monte, certo? No Monte das Oliveiras. Então, perguntando, indagando a ele quando serão, né? Jesus explicava muitas coisas, ensinava, né? Já naquele tempo os discípulos ficaram confusos, né? O próprio Senhor Jesus explicando para eles, mas mesmo assim eles ficaram confusos de algumas coisas, né? Que depois eles vinham perguntar ao Senhor Jesus particularmente. E aí, nessa ocasião aqui no Monte das Oliveiras, eles perguntaram ao Senhor Jesus, né? Quais os sinais, né? Quais os sinais? Então, são esses os sinais que estão acontecendo aí, certo? Os sinais da tua vinda e do fim do mundo, né? Então, mas aí tem que se cumprir, não é só um sinal. Às vezes aparece um sinal, pronto, vixe, ali já é o fim do mundo. Não, tem que se cumprir todos os sinais. É que ele diz, ó, respondendo Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Tá vendo aí, ó? Cautelai-vos, presta atenção para ninguém vos enganar. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, a muitos se enganarão. É o que está acontecendo aí, né? Isso que está agora, eu vi uma reportagem aí nas redes sociais, no Face, questão do homem que está dizendo que é o Senhor Jesus, na Europa, a banda da Europa. Diz que está arrastando multidões, né? Nós temos aqui também o Henrique Cristo, né? Também arrasta algumas pessoas, né? Após si. E falsos profetas, cuidado com os falsos profetas, as falsas interpretações. Às vezes a pessoa até interpreta de bom grado, mas ela mesma está sendo enganada. Então, devemos, irmãos, isso só pela palavra de Deus, né? Ver e olhar toda a cronologia bíblica. Você não pode formar uma opinião de um texto isolado. Não, você tem que ler tudo que fala a respeito daquele assunto, certo? Por exemplo, a volta de Jesus, você tem que ler tudo que fala a respeito daquele assunto, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Então ele fala aqui, né, o que muita gente já sabe, já tem estudado: se levantará nação contra nação, é o que está acontecendo agora também, né, um dos sinais, certo? Ele diz que é os princípios das dores, né, terremotos, né, em vários lugares, os furacões estão acontecendo aí agora. Então sereis entregues a torturas, matarão, que já aconteceu com muitos cristãos, mártires, né, também, e vai acontecer agora na perseguição final também, quando se manifestar o anticristo, que é um dos sinais antes da volta de Jesus, a manifestação do anticristo. Nesse tempo muitos vão se escandalizar, né? Cuidado com os falsos profetas, vai se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então vamos atentar para o que o Senhor Jesus está falando aqui, ó. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, um dos últimos sinais é o evangelho ser pregado no mundo inteiro. Você vê que na Coreia do Norte dificilmente entra o evangelho lá, mas vai entrar, vai acontecer algo, né, agora no final dos tempos, que aquele povo lá tem povo escolhido de Deus espiritualmente. Através do Espírito de Deus vai chegar lá e aquele povo vai ter acesso ao Evangelho, a palavra de Deus, as Bíblias, vai ter acesso ao Espírito, vai ter acesso à palavra, e muitos vão se converter. É fechado, mas não há nada impossível para Deus. Então esse é um dos últimos sinais, né? E outros lugares, na China, né?
e outros lugares também que é difícil de entrar a palavra, locais predominantemente muçulmanos, né? Certo? Do islamismo, vai chegar também, como tá, a gente vê as reportagens chegando a palavra de Deus. Então vai chegar. Aí diz, ó, quando pois viste estar no lugar santo a abominação da desolação, predito pelo profeta Daniel, que ele entenda. Ou seja, um dos últimos acontecimentos é a construção do terceiro templo. Então o terceiro templo já tá se movimentando, as pessoas já estão se movimentando, os sacerdotes já estão se organizando para a construção do terceiro templo e começar o início dos trabalhos cerimoniais no terceiro templo. Então aí começa a contagem dos 7 anos, né? Por quê? Porque 3 anos e meio o anticristo vai começar e 3 anos e meio o anticristo vai se manifestar e os judeus vão reconhecer que estava errado. Então os judeus vão, no meio da tribulação dos 7 anos, né, quando o anticristo se manifesta, o anticristo vai para nós, que a gente já é convertido em Jesus, né, conhece aqui a palavra, na nova aliança, porque muitos judeus não aceitam o Novo Testamento, mas a verdade está aqui, é uma ligação entre o velho e o novo, certo? Então para nós, aí, quando o anticristo se manifestar, já vai ter o conhecimento. Agora muitos judeus ainda vão teimar, porque ainda estão esperando ainda outro Messias, né? Não foi esse o Senhor Jesus que nós cremos aqui na nova aliança. Eles creem para libertar só o povo de Israel, enquanto Deus ele tem um povo no mundo, não é só o povo, ele escolheu o povo de Israel para dali nascer o Messias, que é o Senhor Jesus, né? E dali escolheu os profetas, mas para levar a mensagem ao mundo, depois retornar de novo à plenitude, né? Para os últimos povos judeus se converterem, né? Aqueles que ainda continuam teimando, mas que nós vamos converter, se juntar com o povo gentil já convertido e formar um povo só. E já é um povo só, né, espiritualmente, porque é uma só fé, um só batismo, uma só palavra, certo? Uma só salvação pela graça. Já é um povo só espiritualmente. Só que no final vai ficar claramente, né, muitos vão se converter, né, e aí o anticristo vai lançar a perseguição, principalmente contra os judeus no meio da grande tribulação. Por quê? Porque ele vai cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aí chegar um ponto que ele diz, não, agora não vai ter mais sacrifício, oferta de manjares, vai se autodeclarar Deus, assentar no trono de Deus, querendo ser Deus, como diz lá no livro de Apóstolo Paulo nas cartas, né? Lá em Tessalonicenses, certo? Então tem que entender isso aí, pessoal. Tem que entender essa questão. Para poder Jesus voltar, tem que se cumprir toda a profecia, porque não existe um arrebatamento para alguns secreto, o arrebatamento para alguns, ou os vencedores, como a gente estou vendo aí alguns vídeos dos irmãos, ou um arrebatamento só para o povo judeu, ou uma classe de pessoas, não. Não, o arrebatamento é a própria volta do Senhor Jesus. Ele diz aqui, ó, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então ele faz aqui uma síntese, ele faz aqui, entre o fim do mundo e a destruição de Jerusalém no ano 70, ele faz como é que se diz? Um exemplo, né? Ele usa o mesmo exemplo da destruição de Jerusalém para a destruição do final dos tempos, final do mundo. Certo? Aí ele fala aqui, quem estiver no campo não volte atrás, né? Ai das que estiver amamentando, estiveres grávidas, cuidado para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado, né? Que haverá tão grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Então vai ser a última tribulação. Por quê? Porque desde que a igreja é a igreja, que a igreja passa por tribulação. Não é só agora. Só que essa vai ser a última, ou seja, vai ser a mais forte, vai ser a mais tremenda e vai ser a última grande tribulação que a igreja passará com a última manifestação do mal, que é o último anticristo. Né? Porque o apóstolo João, se você ver lá nas cartas, ele diz também, ó, que os anticristos já estão no nosso meio. Por exemplo, Judas era um anticristo, certo? Isaú era um anticristo, certo? Nimrod era um anticristo. Tudo do Velho Testamento, né? Do Velho Testamento. Certo? Judas agora do Novo Testamento, né? E outros anticristos que surgiram, certo? Mas o último anticristo, o último, né? Porque João diz, os anticristos estão no nosso meio. Você pode olhar lá nas cartas, que o apóstolo João ele fala. Mas o último, que é a última manifestação encarnada do mal, certo? Vai ser o último anticristo. Então ele vai perseguir a igreja, vai querer dominar o mundo e perseguir a igreja. Só que Apocalipse 19 diz que ele vai ser morto com a espada que sai da boca de Deus. Ô glória. E a Bíblia diz aqui, ó, se pois alguém vos disseis que o Cristo está ali, não acrediteis, ó. Surgiram falso Cristo, falso profeta e muito mais, né? Então é isso, meus irmãos. Então essa foi a segunda parte aqui do nosso estudo, né? Ele veio aqui, ó, 29, verso 29 diz, logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz, ó. O escurecimento total do sol e da lua. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Nós vamos ver que os poderes do céu serão abalados, né? Aí no final da grande tribulação. Então aparecerá no céu o último sinal, que é o sinal do Filho do Homem, né? E todas as tribos da terra se lamentarão e verão ver o Filho do Homem, todas, ó. Então, todas verão ver o Filho do Homem
sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajudarão os escolhidos, desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então ele vai mandar os seus anjos, né, buscar os seus escolhidos que estão aguardando em vida, né, guardando em vida ainda, como o apóstolo Paulo diz lá no livro de Tessalonicenses, né, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, que ficarmos vivos, seremos juntamente arrebatados com ele para as nuvens. Então está confirmado aqui no livro de Mateus. Para depois, né, ele fala aqui da questão da figueira, né, e tal, da parábola, passará o céu e a terra, minhas palavras não passarão, certo? Então está muito claro aqui, Ele diz, daquele dia e hora, porém ninguém sabe, ou seja, vai ser uma data determinada por Deus, é um dia e hora depois dos sinais se cumprirem. Ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus, né? Será uma data determinada depois que todos os sinais, a gente sabe os sinais, quando todos os sinais se cumprirem, pronto, a qualquer momento Jesus volta, né? De acordo com a cronologia bíblica, né? Aí ele faz um exemplo do que aconteceu no dilúvio, né? Tá entendendo? E ele fala que vigiai, porque não sabeis em que dia nem a hora que o vosso Senhor virá, né? Para ficar percebido, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier achar assim fazendo, né? Se está fiel, certo? Então, irmãos, o versículo aqui, versículo chave aqui do nosso estudo, é esse aqui, né? É esse aqui, Então aparecerá, logo depois, ele diz, verso 29, marque aí, logo depois da tribulação daqueles dias escurecerá o sol e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Tá certo? Então os poderes do céu serão abalados. E ele diz, logo depois da tribulação daqueles dias, Tá vendo aí, Então aparecerá no céu, o sinal do Filho do Homem, né? Sobre as nuvens do céu, com grande glória. Enviará, como já disse, né? Certo? Aí ele diz, igualmente quando vi todas essas coisas, sabei que ele está próximo mesmo às portas. Tá vendo aí, Verso 36, Igualmente, quando vir todas essas coisas, todos esses sinais se cumprir, saber que ele está às portas. Não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Então tem que se cumprir tudo antes da volta de Jesus. Certo? Então a igreja passa pela grande tribulação. Irá ter um remanescente fiel. Os últimos remanescentes, os remanescentes ômega. A igreja passará pela grande tribulação. Certo? Vai passar. Porque tem que ter os representantes de Deus na terra esperando Jesus voltar. Como vamos ver daqui a pouco no nosso terceiro vídeo. Aliás, vamos ver logo aqui essa questão. Vamos aqui agora para o livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aqui no verso 14, né? Ele diz, fala os discípulos naquela época, né? O apóstolo Paulo falando a respeito da morte, da ressurreição, né? E que alguns discípulos também as pessoas morriam, mas se morresse em Cristo Jesus, estava salvo, né? E Paulo falando a respeito, ele diz no verso 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Diz-me, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, tá vendo? Porque os que já morrem em Cristo Jesus, quando Jesus voltar, ressuscitarão primeiro. Ele diz, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá vendo aí? Então, quando Jesus voltar, primeiramente vai ressuscitar os que já morreram em Cristo. Ele diz no verso 17, depois nós, né, Paulo se referindo a ele, se Jesus voltasse naquela época, né, para ele, mas depois ele lá nas outras cartas ele diz, guardei a fé, né, a mim está destinada a coroa de glória quando o Senhor vier. Ou seja, ele sabia que ele ia sucumbir, mas ele ia morrer no Senhor. Quando Jesus voltasse, ele iria ressuscitar. Ele diz aqui, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, por isso que um dos motivos que eu estou fazendo esse vídeo, irmãos, é para nos consolar-vos uns aos outros com essas palavras. Por quê? Porque devemos aprender a verdade, devemos nos preparar, né? Devemos consolar uns aos outros daqueles parentes nossos, aqueles irmãos que já dormem, né? Os parentes,
nos consolar nós mesmos, que o Senhor vai dar a vitória final, que é a ressurreição. Assim como ele ressuscitou, ele vai dar a vitória final, que é a ressurreição. Vai voltar, vai salvar a sua igreja, levar para o céu, né? Vamos juntos estarmos nas bodas do Cordeiro, na festa no céu, e vai ser uma maravilha, vai ser uma glória eterna em nome de Jesus. Então espero também que você compartilhe, você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, o canal Remanescentes Ômega. Sou o irmão Sérgio Oliveira, e compartilhando com todos vocês esses estudos maravilhosos sobre a volta do Senhor Jesus, sobre como é que vai ser o arrebatamento. O arrebatamento aqui já explica, né, que é a própria volta do Senhor Jesus, ele ressuscitará os mortos primeiro, depois nós que ficarmos e seremos transformados. Nosso corpo será transformado, como diz lá em 1 Coríntios, né? No abrir e fechar de olhos, os corpos serão transformados. Muita gente interpreta errado, interpreta que a volta de Jesus é como um relâmpago, é um arrebatamento secreto. Está totalmente errado, mano. A volta do Senhor Jesus, a Bíblia diz, como diz lá no livro de Apocalipse, né? Todo olho verá. Apocalipse capítulo 1 diz, todo olho verá. Né? 1 Coríntios diz que os nossos corpos vão ser transformados num abrir e fechar de olhos. Vai ser a transformação do corpo, de um corpo corruptível para incorruptível. Então vamos procurar entender da maneira correta, ver a questão do texto, analisar todo o texto, para que o povo de Deus se prepare cada dia para a grandiosa volta do Senhor Jesus. Então obrigado, irmãos. Depois nós vamos para o terceiro vídeo, para continuarmos o estudo aqui sobre a questão do arrebatamento e a volta do Senhor Jesus. Graça e paz, amados.